Ora, são então 21 horas. Vamos lançar aqui o nosso live de hoje. Antes de mais, gostava de dar as boas-vindas e agradecer a presença de quem por aqui vai passando e de todos quanto nos seguem nas redes sociais, no Facebook, nomeadamente. Começo por apresentar-me. O meu nome é Anabela Cabral, sou diretora pedagógica da Eleva. A Eleva, que é uma entidade formadora certificada de JERT. E hoje, especificamente, este live tem o objetivo, a função de abrir as portas a um webinar que vai ter lugar na próxima semana, na quarta-feira, dia 15. E esse webinar vai explicar um pouco o que será o nosso curso certificado de Liderança e Comunicação Política. É um lançamento, é uma primeira edição do curso certificado em Liderança e Comunicação Política, e hoje este live é uma breve conversa informal com os nossos seguidores, com as formadoras do curso, eu própria e a Eliana Rosa. Vamos dar-vos um bocadinho, vamos levantar um pouco o véu sobre o que será o webinar e também um pouco sobre o que será o nosso curso certificado de Liderança e Comunicação Política. Então, as boas-vindas, obrigada a ti, Eliana, por estares aqui connosco hoje também, para falares um pouco e partilhares as tuas ideias sobre o curso, o que será o webinar da próxima semana, por me vires aqui ajudar a desvendar um bocadinho este mistério. Eu vou começar por falar um pouco de como nasceu a ideia deste curso e para isso vou aqui partilhar convosco uma apresentação que penso já estarão a ver. Muito bem. Então, na próxima semana, precisamente de hoje a 8 dias, no dia 15 de setembro, por volta das 20 horas, vamos organizar um webinar, cujas inscrições já estão abertas há algum tempo e já temos neste momento acima de 100 inscrições para o webinar. É um webinar gratuito. E o webinar pretende ser um bocadinho a antecâmara daquilo que será o nosso curso certificado de Liderança e Comunicação Política. E é exatamente sobre este webinar que nós hoje vimos aqui partilhar um pouco convosco, nós as formadoras desta formação, desta ação de formação certificada de JERT. Então, eu gostaria de começar por vos falar um bocadinho do que é que motivou a criação deste curso, da sua contextualização, e dizer-vos que esta ideia nasceu, aliás, como a de todos os outros cursos da Eleva, nasceu e resultou de um levantamento de necessidades formativas. A título pessoal também sou formadora para outras entidades, não apenas para a Eleva, e a título pessoal estive envolvida num processo de levantamento de necessidades formativas junto de uma federação distrital, de um partido político. E ao fazer o levantamento das necessidades formativas, portanto a ideia seria construir um calendário de formações para 2021, um calendário de formações essas de capacitação para as autárquicas, para as eleições que aí se avizinham. E na altura esse levantamento de necessidades formativas foi bastante revelador. Falámos com pessoas no terreno, pessoas que ou já se encontram na vida ativa, na vida política, ou pretendiam candidatar-se de alguma forma a um cargo agora nestas próximas eleições, e as conclusões foram, de facto, como já disse, reveladoras na medida em que as necessidades foram perentórias. E essas necessidades formativas passaram essencialmente por estes 4 pontos que aqui partilho convosco. Obviamente a comunicação política e sobretudo a comunicação política portanto associada aos seus novos desafios, aos desafios que advém da crise pandémica, portanto do período que estamos a atravessar, sobretudo a preocupação de não se poder fazer uma política de proximidade, mas como também o novo desafio da comunicação digital, no fundo. E esta necessidade formativa, a comunicação política, foi, posso dizer-vos, a mais votada, ou seja, a necessidade formativa de facto unânime a todas as pessoas que foram questionadas sobre essas necessidades.
Uma outra necessidade formativa que adveio desse levantamento foi também a de uma formação sobre gestão de pessoas, gestão de equipas e também gestão de emoções. Portanto, também a vertente aqui mais humana, mais pessoal, mais ligada à liderança, como já vamos ver. E depois, obviamente, outras temáticas associadas ao direito e à administração autárquica, porque lá está, muitas das formandas eram de facto formandas que estavam a preparar-se para ou integrar listas agora às eleições autárquicas, portanto, realmente com o intuito de se apresentarem agora nas próximas eleições, e as finanças locais. Mas é sobretudo, no fundo, sobre as duas primeiras necessidades formativas, a comunicação política e a gestão de pessoas, equipas e emoções, que hoje vos quero falar aqui um bocadinho mais, porque de facto são essas duas necessidades que nos levaram à criação do curso certificado de Liderança e Comunicação Política. E poderão perguntar, mas afinal, porquê liderança e comunicação política? De facto, para nós, essa relação é óbvia. É óbvia na medida em que, lá está, a gestão de pessoas e de equipas remete-nos, e a gestão de emoções remete-nos mais para a questão da liderança, sem sombra de dúvida, enquanto que a comunicação política é uma outra vertente, mas ela está intimamente associada, porque de facto não há uma liderança sem uma comunicação eficaz, como também não há uma comunicação eficaz sem liderança, isto no plano geral, mas se passarmos para o plano político, para o contexto político, basta verificarmos que, de facto, os grandes líderes políticos são, por norma, grandes comunicadores e vice-versa. Portanto, os grandes comunicadores, por norma, também são grandes líderes. E essas duas competências, esses dois pilares, no fundo, para nós, estão de facto intimamente ligados, estão associados. E é por isso que nós resolvemos criar um curso que, na sua primeira parte, irá incidir sobre a liderança, com tudo o que isso acarreta, e a Eliana Rosa já falará disso também um pouco, e numa segunda parte, quando a competência de liderança, que é melhorável, que é aprimorável, já estiver ao nível pretendido, passarmos ao segundo pilar, que é o da comunicação política, no fundo. Depois, e para finalizar, quero falar-vos também um bocadinho do conteúdo do nosso webinar de hoje a 8. Portanto, no fundo, o que é que podem esperar desse webinar? O que é que vamos abordar nesse webinar? Quais são as temáticas, os tópicos que serão discutidos e sobre os quais poderão também dar as vossas opiniões e intervir ativamente. Do meu lado, portanto, vou falar-vos apenas da minha parte, que é da comunicação política. A Eliana depois citará os tópicos que ela irá abordar na componente da liderança. Mas no que toca à comunicação política, irei, no fundo, incidir sobre as diferentes camadas da comunicação política, que não é unívoca, estamos aqui a falar de facto de várias camadas. Depois vamos, em conjunto, traçar uma espécie de linha do tempo da comunicação política. A comunicação política evoluiu e muito ao longo dos tempos, e é um bocadinho o traçar dessa linha do tempo que nós vamos fazer também no webinar. Vamos também, como terceiro tópico, abordar com quem comunicamos em política, portanto, quem são os nossos interlocutores, e obviamente se estamos a falar de diferentes tipos de interlocutores, falaremos automaticamente de registros que terão de ser adaptados, de diferentes formas de comunicação. Depois iremos também abordar as modalidades, ou em que modalidades nós comunicamos em política. Aqui estou a referir-me mais ao onde, no fundo, onde é que se comunica política, não é? Desde as arruadas à política feita porta a porta, aos próprios comícios, como também as conferências de imprensa, passando para o domínio escrito, a propaganda escrita, a internet, as redes sociais, etc, etc. Depois também iremos, no fundo, falar de como e o que se comunica, e dado que estamos aqui num contexto eleitoral, pré-eleitoral, mas já em campanha,
O que é que nós vamos abordar aqui? Vamos abordar aqui o que é que se comunica, por exemplo, numa campanha eleitoral, não é? Quais são as diferentes vertentes, e aqui são muitas, pensando que não um pequeno contexto como o pequeno grande contexto como é o da campanha eleitoral, podemos estar a falar de estratégia digital, podemos estar a falar de desenvolvimento do tom do candidato, da própria gestão da campanha a nível comunicacional, depois a relação com os mídia, tudo o que é também a pesquisa qualitativa, ou seja, o que é que se deve abordar, que temas devemos abordar na campanha, desenvolvimento dos candidatos também, o destaque das suas qualidades, das suas competências, das suas prioridades, enfim. Há aqui realmente um mundo de coisas, de universos a comunicar em período eleitoral, a própria publicidade, a comunicação, as estratégias de redes sociais em específico, a gestão de campanhas, e depois tudo o que diz respeito ao design, que no fundo também é uma componente comunicativa, a produção e a edição de vídeos, o desenvolvimento e a manutenção do próprio site do candidato ou da campanha, a organização das apresentações, dos comícios, etc. E depois, finalmente, porque eu acho que no fundo também é uma temática bastante solicitada durante as formações que tenho vindo a desenvolver na área da comunicação política, é esta preocupação com a comunicação política digital. Estes novos média que entretanto surgiram, que fizeram de facto grandes vencedores, sobretudo na história da comunicação política americana. Vamos ver de que maneira é que se deve comunicar em redes sociais. Vamos ver também, por exemplo, como lidar com trolls, por exemplo, questões simples como essa, como é que devemos lidar com comentários negativos e etc. De facto, esta comunicação política digital veio regenerar aqui um conceito que nos é caro, que é caro à democracia, que é a própria democracia deliberativa, porque nós passamos de uma situação de comunicação mediada ou intermediada para uma comunicação que deixou de ser intermediada e portanto, toda esta comunicação, toda esta realidade de comunicação digital vem aqui levantar uma série de questões, nomeadamente numa altura em que, no fundo, estamos aqui ainda a atravessar, embora esperemos nós numa fase final, na reta final, um período de pandemia, em que há muitas modalidades de comunicação que estão limitadas, sobretudo as comunicações de proximidade. Contudo, existe a comunicação digital, como é que a podemos usar em benefício do candidato, da nossa lista, da nossa imagem política, da nossa comunicação política. E da minha parte, serão estes os tópicos que eu abordarei de hoje a 8 no webinar que terá lugar, portanto, no dia 15 de setembro, exatamente, por volta das 20 horas. Teremos aqui cerca de 1h30 de conversa, 2 horas. Poderão inscrever-se, muito em breve aparecerá na página do Facebook o link para as inscrições. Poderão inscrever-se. Falta-me dizer também que para quem se inscrever no webinar e assistir, participar connosco no webinar, haverá a possibilidade de se inscrever no curso certificado de Liderança e Comunicação Política a um preço promocional. E pronto, e da minha parte é tudo. Obrigada mais uma vez pela vossa presença e vou agora deixar-vos com a Eliana. Penso que o meu compartilhamento já terminou, já. Muito bem, Eliana, passo-te então a ti a palavra para falares da tua parte, do teu pilar, o da liderança, e o que é que vais poder abordar connosco também 2 a 8 dias no webinar. Ora, muito bem, muito boa noite a todos e a todas que nos estão a ver. Eu quero agradecer de facto este convite à Ana por participar nesta formação que parece-me ser muito importante para os nossos líderes políticos, que foi feita a pensar em todos eles e, portanto, pretende ser bastante particular e bastante humanizada. Bom, o meu trabalho, eu trabalho no âmbito da liderança, e mais especificamente em liderança política. E eu trabalho 3 pilares essenciais, ou com base em 3 pilares essenciais. Com base no conhecimento da história política, com base também no conhecimento da ciência política, e o último pilar é o coaching. E dentro do coaching eu situo-me dentro da linha de trabalho rogeriana e, portanto, numa perspectiva humanista, centrada na pessoa.
e, portanto, centrada na ajuda da pessoa como um indivíduo único e especial e, portanto, centrado em potencializar cada um de nós. Portanto, neste curso, não é, que vamos lançar no webinar, portanto, a liderança será trabalhada dentro destas 3 grandes áreas, ou com base dentro destas 3 disciplinas, mas neste momento aqui, e o convite de hoje é para falarmos, de facto, sobre o webinar. É um convite que enviamos a todos, aqueles que tenham interesse na área da liderança, e muito especificamente na liderança aplicada ao contexto político, e também todos aqueles que queiram desenvolver as suas competências de comunicação e também num contexto muito específico e desafiante, que é o contexto político. Portanto, eu e a Anabela juntámos-nos fazendo esta parceria para potencializarmos aqui um tema ao máximo, liderança e comunicação política. E surge também neste contexto, não é, de autárquicas, e pretende ser um contributo não só para este contexto de autárquicas, mas para todos aqueles que realmente desejam ingressar numa carreira política ou que estejam já a desempenhar algum cargo. E, portanto, no próximo webinar, portanto, no nosso webinar do dia 15, nós vamos dedicar, serão cerca, 1h30, 2 horas, no qual vamos já, de alguma forma, fazer aqui uma antevisão dos tópicos que vamos abordar no curso, de que forma vamos também trabalhar todos esses tópicos, a quem é dirigido e qual realmente é o motivo desta formação. Qual é a importância de se participar neste curso? No fundo é trabalhar 2 competências essenciais, 2 competências pessoais, que é a da liderança e a da comunicação. E, portanto, 2 pilares essenciais, não só na atualidade, mas depois também nas nossas funções no contexto político. Bom, então eu vou falar sobre liderança e vou trabalhar todo o aspecto da liderança, que será a primeira parte da formação e que será também a primeira parte do nosso próximo webinar, dia 15 de setembro. Então vou falar sobre liderança e a questão aqui é repensarmos todos em conjunto a importância da liderança neste contexto extremamente desafiante e inovador. Vamos falar sobre liderança e o que é liderança numa perspectiva política, numa perspectiva da história, mas acima de tudo o que é liderança numa perspectiva do coaching. E é aqui que eu me vou posicionar como coach de liderança. Eu vou falar do desenvolvimento do poder pessoal. Liderança é poder pessoal. E como a Anabela colocou muito bem no banner da formação, liderança é atitude. Não é um cargo, não é um posto. Liderança não é imposta, especialmente estando a falar num contexto democrático. A liderança é uma atitude e, portanto, está associada a competências, a várias competências, e está associada ao nosso poder pessoal. E o que é liderar? E o que é liderar nos tempos de hoje e num contexto político? Liderar é a capacidade de influenciar os outros, a levar-nos a realizar as ações que nós desejamos. E, portanto, neste processo de influência, existem 2 pilares, que é o líder e são os seus liderados. E, portanto, é o líder e os seus seguidores. E isto é uma relação que se estabelece e que se constrói. E nós vamos trazer para este webinar estes 2 pilares. O pilar da liderança, que possibilita a construção deste relacionamento, e vamos também falar de comunicação, que é o meio, é a chave para estabelecer esta comunicação e esta relação. Portanto, vamos falar então em que liderança, em que perspectiva? Na capacidade e como é possível então nós fortalecermos uma competência de influenciar os outros através do nosso poder pessoal, através das nossas atitudes, através das nossas ferramentas internas e pessoais e usando uma comunicação efetiva e adaptada ao nosso contexto, adaptada ao nosso público. Portanto, como eu disse, a liderança é uma atitude e todos nós somos líderes. Todos nós somos potenciais líderes. E podem perguntar, mas eu não tenho jeito para isso ou eu não nasci para isso. Hoje sabemos, através dos estudos das ciências sociais, nós sabemos que a liderança é uma competência
que se desenvolve. Ninguém nasce líder. Portanto, ou melhor, todos somos potenciais líderes e, portanto, é aqui que nos vamos centrar, na potencialidade de sermos líderes. E vamos, portanto, associar esta competência de liderança à comunicação, que será entregue à Anabela, e muito bem. Portanto, vamos aqui falar sobre o processo de construção de uma liderança e que tipo de liderança é que interessa aqui. Uma liderança que seja nossa, portanto, que cada líder construa a sua própria liderança, que seja individual, que seja própria, para que seja coerente. E aí vai residir o quê? Vai residir a sua força. O poder pessoal estará sempre na sua coerência. E, portanto, trabalhar aqui questões como associadas à liderança, trabalhar o foco aplicado à liderança e ao seu projeto político. Vamos trabalhar também a forma a eficácia e, portanto, trabalhar aqui uma estratégia. O que é que nós vamos levar do webinar? No fundo é tentar definir a nossa liderança pessoal e levar um plano de trabalho para a desenvolver. Portanto, repito, a liderança é um processo que se constrói e aqui vamos fazer isso através das ferramentas e da metodologia do coaching. Por isso, convido-os então, no próximo dia 15, a estarem todos aqui, novamente, para podermos então construir, ou pelo menos fazer uma iniciação à construção de uma liderança que seja focada, que seja forte, que seja eficaz. E tudo isto para quê? Ou porquê? Para que seja um trabalho voltado para resultados. O coaching baseia-se em conhecimento teórico e científico, mas o objetivo é sempre fazer um trabalho transformacional com a obtenção de resultados reais. E, portanto, a minha proposta aqui é que possam vir, que possam participar, que possam refletir naquilo que vamos falar, todos em conjunto, e cada um de forma individual possa levar aqui já em papel um plano de trabalho pessoal. E, portanto, o objetivo será sempre obter resultados desejados. Mais uma vez este meu convite a todos, espero ver-vos no dia 15, pelas 20 horas, e passem a palavra à Ana. Ana, muito obrigada. Obrigada, Eliana, obrigada por expores aqui o teu pilar, a tua parte, a parte que te incumbe, a parte da liderança tão importante. Posso-te dizer e confidenciar também a quem nos ouve e quem nos segue que ao longo dos últimos anos tenho assegurado, tenho de facto facilitado algumas ações de formação em comunicação política, mas faltava sempre aqui uma vertente, que é de facto começar pelo autoconhecimento, não é? Pela promoção do autoconhecimento, para melhorar essa competência da liderança, não é? Não basta focarmos-nos apenas na componente da comunicação. Há todo um trabalho a fazer a montante e esse trabalho penso que te cabe a ti fazer na nossa próxima ação de formação certificada em liderança e comunicação política, porque eu penso que só quando estamos de facto capacitados em termos de liderança, quando sabemos exatamente quem somos, o que queremos, para onde queremos ir, é que depois poderemos aprimorar a comunicação. E, portanto, faltava-me aqui qualquer coisa nas minhas ações de formação. Felizmente encontrei-te no meu percurso profissional e ainda bem, porque eu acho que agora sim esta ação de formação vai ficar completa e, portanto, mais uma vez convido a todos a juntarem-se a nós no próximo dia 15 de setembro. Ainda temos aqui alguns minutos, se quiserem colocar alguma questão, podem fazê-lo nos comentários do Facebook, nós estamos aqui a seguir. Alguma questão que tenham, tanto sobre o webinar ou outra questão prática que tenham sobre esta formação, podem usar o chat, portanto, os comentários, aliás, do Facebook para o fazer. Muito bem. O que é que eu posso dizer mais? Só desvendando aqui, porque eu não queria falar muito no curso, não é? Não queria de facto falar muito no curso certificado por enquanto. O programa do curso será apresentado precisamente no webinar, portanto na próxima semana, durante o webinar, será apresentado o plano de formação do curso certificado de liderança e comunicação política. Mas o que eu vos posso para já dizer é que de facto vai ser um curso muito prático, vai ser um curso
que obviamente com uma base teórica, não é? Científica, como tem de ser, como é óbvio, será um curso essencialmente prático, e refiro-me especialmente à minha parte, à parte da comunicação stricto sensu. Haverá muita simulação, haverá também autoscopias para que possamos visionar as nossas prestações e para que possamos progredir com elas também, com esses visionamentos, e será, portanto, um curso essencialmente virado para a prática do meu lado da comunicação. Vai ser um curso bastante prático, muito prático, com muita simulação, muita brincadeira também, e não sei, queres desvendar alguma coisa, Eliana, sobre a tua parte? Agora tramei-te. Levantando só assim um bocadinho do véu. Ok. Que no webinar que venham dispostos para fazer a autorreflexão sobre a liderança que estão neste momento a desenvolver ou estão a desempenhar, que tipo de líderes são. E a minha proposta é que pensem desde já onde querem chegar, que tipo de líder querem ser e que tipo de liderança querem desenvolver. E, portanto, o que é importante aqui? É, de facto, o poder olhar para dentro, perceber quem somos e quem queremos ser para os outros e com os outros. E, portanto, que possam pensar sobre a questão da liderança. O que gostariam de desenvolver na sua liderança? Para que nível querem ir? Porque é um processo evolutivo. Pensar onde estão e onde querem chegar. E no dia 15 cá estarei para isso. E depois, durante o processo formativo, vamos realmente desenvolver tudo isso. Vamos, sim, senhora. No fundo é elevar, potencializar a liderança associada à comunicação, obviamente, né, porque são dois pilares que estão interligados, e que possam, de facto, viver esta transformação e ser a melhor versão, a sua melhor versão. Exatamente, Eliana. Comunicadores. E disseste aí a palavra-chave, elevar. Elevar é aquilo que a Eleva faz de melhor. Sim. Esperamos então por vocês na próxima quarta-feira, por volta das 20 horas, será às 20 horas. Venham com vontade de fazer essas reflexões que a Eliana vos lançou em termos de desafio, mas venham também com vontade de questionar, de interpelar, de intervirem connosco e se juntarem a nós numa discussão saudável. Não havendo perguntas. A perguntar quanto tempo é o curso, não sei se podem responder. Sim, à partida estamos a planificar um curso de 30 horas. Alex, depois se não te importas, colocas também aqui nos comentários, sim. Portanto, o curso certificado de liderança e comunicação política tem uma carga horária de 30 horas, sendo que 15 horas são dedicadas à componente da liderança e as restantes 15 horas são dedicadas à componente da comunicação política. Não sei se há mais alguma questão. De qualquer forma, poderão continuar a colocar as vossas questões também nos comentários, nós vamos respondendo. O curso é certificado JERT, portanto é formação profissional certificada. Acho que é importante também referi-lo. Terá início por volta do mês de outubro, se tudo correr bem. Se conseguirmos de facto reunir as inscrições necessárias, penso que sim, não será difícil certamente. E será online, portanto o curso será provavelmente via Zoom, provavelmente, ainda não estudámos qual a plataforma que iremos usar, mas provavelmente será a plataforma Zoom. E pronto, se não há mais questões, penso ser esse o caso. Resta-me agradecer-vos novamente a todos quanto nos seguiram aqui através do Facebook, agradecer especialmente à Eliana pela tua disponibilidade para estares aqui hoje connosco para este live e vemo-nos então na próxima semana. Vemo-nos lá. Vamos lá. Até dia 15. Dia 15. Tchau.